No final do ano passado, você criou várias metas para alcançar esse ano, mas a gente já está chegando na Páscoa e nada saiu do papel. Qual a causa secreta que está te impedindo de alcançar as suas metas? Olá, eu sou a Aline Cruz e aqui nesse canal eu compartilho meus estudos e minhas experiências com a lei da atração. E no vídeo de hoje eu vim te contar qual o erro que está te impedindo de alcançar metas. Por muito tempo na minha vida, quando chegava no dia 31 de dezembro, eu sentava com meu caderninho e analisava, eu fazia uma carta de fim de ano, analisando as coisas, que tinham acontecido no meu ano e o que eu queria que melhorasse. Eu olhava os resultados que eu tinha colhido e a partir daquilo eu declarava as metas, as minhas intenções para o ano seguinte. Só que o que acontecia, quando eu fazia essa análise, geralmente, eu olhava para as metas que eu tinha traçado no ano anterior, e aí eu via ali o que eu tinha realizado, o que eu não tinha realizado, e traçava novas metas ou repetia as mesmas. E aí, por muito tempo, eu era aquela pessoa que ficava repetindo a mesma meta por anos e anos e anos a fio, e eu não conseguia realizar. E essa sensação de não conseguir realizar começou a me deixar com uma sensação de fracasso, sabe? Que eu não era capaz, eu não conseguia entender o que me impedia de realizar. Eu achava que eu era preguiçosa, que eu não tinha disciplina, ou que tinha alguma coisa errada comigo. Foi então que eu descobri que existia um erro que estava por trás desse processo de não conseguir realizar as metas, e é exatamente isso que eu vim compartilhar com você hoje. Eu vim te mostrar qual é esse erro que também pode estar impedindo você de realizar aquilo que você deseja. Antes de te contar esse erro, eu quero te pedir para curtir esse vídeo para eu saber se você gosta realmente desse assunto. Clica bastante no botão de curtir, porque assim eu posso saber se você gosta desse assunto também aqui no canal. Posso trazer mais coisas sobre isso, sobre as minhas experiências em relação a isso, para te ajudar também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique em se inscrever e ative o sininho para receber as notificações do YouTube. Bom, e agora eu vou te contar realmente qual é esse erro. Sem enrolação, vou direto ao ponto. O erro é que você está focando nos resultados. Lembra que eu te falei que eu olhava para o meu ano, via os resultados que tinha acontecido, as coisas que eu tinha colhido ali, os resultados que eu tinha obtido naquele ano, e aí a partir disso eu pensava em focar em novos resultados. Só que aí o que acontecia? Eu nunca conseguia modificar aqueles resultados. Por quê? O resultado, ele é uma consequência, ele vem de uma causa. Uma causa gera um efeito. O resultado é o efeito. Quando eu tento alterar um resultado, o que acontece é que eu estou desrespeitando uma das 7 leis universais. Quem não sabe, existe um livro chamado O Kybalion. Nesse livro ele fala das 7 leis universais. Uma delas é a lei da causa e efeito. Então, quando você foca no resultado, você está focando no efeito manifestado. Para a gente alterar um efeito, a gente precisa focar na causa. Como eu falei, causa e efeito. Então, quando eu focava nos resultados, eu estava focando no efeito que provinha de uma causa. Não tem como eu alterar o efeito sem tentar mexer na causa, tá? Eu trouxe para te ajudar a chegar a essa compreensão hoje o livro chamado O Segredo de uma Mente Milionária. Ele está no formato Kindle. Eu vou ler com você uma parte desse livro para você entender e vou continuar explicando aqui. Eu trouxe aqui o meu Kindle, que tem o livro Segredos de uma Mente Milionária, e não está no formato físico. Eu vou deixar o link aqui caso você queira ler esse livro também. É um livro muito bom que mostra quais são as causas que estão por trás de uma vida de escassez e como você pode mudar as causas para reproduzir um efeito diferente, ou seja, uma vida de abundância. E aí eu trouxe um pedacinho desse livro que fala sobre isso, como seria, no caso, a lei da causa e efeito de uma forma mais prática, no que a gente está falando aqui nesse vídeo, que seria de realizar metas. Trouxe uma partezinha para a gente poder ler, discutir e eu te mostrar aqui o que realmente isso quer dizer na sua vida de forma prática, tá bom? Bora lá. Eu não vou poder te falar, no caso, qual a página que tá, porque tá no formato Kindle, tá? Tá na parte que diz assim, o título, dessa parte que eu vou ler é o seguinte: as raízes geram os frutos. Imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes tem que modificar o que está invisível.
Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente comete um erro quando a gente tenta focar no resultado e alterar o resultado, ignorando que o resultado vem de uma causa. Focar na fruta já madura, ignorando o que deu origem a essa fruta. O que deu origem a essa fruta, a esse resultado que você quer mudar, na verdade, tem uma causa, tem uma raiz ali que foi o que gerou essa fruta. E aí, toda vez que a gente tenta alterar a fruta, sem alterar a raiz, é impossível. A fruta já está madura. Então, assim, o que eu preciso fazer? Modificar as raízes que deram origem àquela fruta e, a partir disso, eu consigo modificar, criar novas frutas. E como isso se aplica, no caso, na nossa vida prática, né? O que geralmente a gente faz? Como eu falei, você vai, analisa os resultados que você teve, determina novos resultados que você quer alcançar, seria isso, no caso, né? O planejamento de metas. E aí, o que você faz? Você foca nas ações que você precisa para conseguir obter aqueles novos resultados. E é aí que a gente erra. Por quê? As ações também são um resultado, tá? Elas não são a causa, elas são uma consequência do quê? Da forma que a gente pensa. A raiz, no caso, a semente, é o nosso pensamento. Então, a forma que a gente pensa vai determinar as ações que a gente tem e as ações que a gente tem vai determinar o resultado que a gente alcança. E aí, enquanto a gente foca somente no resultado e nas ações que eu preciso fazer, eu não estou focando na causa, eu estou ignorando que existe uma causa para reproduzir um efeito. Enquanto eu não consigo conciliar isso, ou seja, estar de acordo com essa lei universal, a minha vida continua na mesma e aí eu continuo não alcançando metas, entende? Então o problema de alcançar meta não é que você não tem disciplina, não é que você é preguiçoso, não é que você não é capaz, é porque você está focando na parte errada do processo. Você determina uma meta, só que ao invés de você modificar a raiz do problema, você continua tentando modificar a fruta já madura, e a fruta já madura não tem como modificar. Tem que chegar na raiz, na semente, plantar novas sementes para que assim os frutos novos nasçam. É como se eu estivesse tentando, por exemplo, eu tenho um pé de amora, eu quero que nasça banana no pé de amora, mas se eu plantei amora, só pode nascer amora. A não ser que eu vá lá e mude a semente, a fruta que aquela semente vai dar vai continuar sendo a mesma. E como que eu mudo, né, essas frutas? Eu vou dar um exemplo, vou contar um pouquinho aqui da minha história, do que aconteceu na minha vida, uma meta que eu tinha, que eu conseguia realizar a partir do momento que eu comecei a colocar isso em prática, e vou te contar também como você pode fazer isso na sua, tá bom? Bom, como eu te falei, eu sempre coloquei metas de fim de ano, né? E há alguns anos atrás, uma das minhas metas era pedir exoneração do serviço público para poder realmente abrir meu próprio negócio. Quem não sabe, né? Eu já tinha sido aprovada num concurso público, eu tenho até um vídeo aqui que eu falo como eu fui aprovada no concurso público utilizando a lei da atração. Vou deixar o link aqui, caso quem queira ver. Vale muito a pena assistir se você está interessado em conseguir passar no concurso ou conseguir entrar numa faculdade, um novo emprego. Esse vídeo vai te ajudar bastante. E aí o que aconteceu? Eu entrei nesse serviço público, só que chegou um momento que os meus desejos mudaram, meus anseios mudaram, e o meu sonho, a minha meta era sair de lá e ter meu próprio negócio. E aí o que acontece, né? Eu precisei mudar a forma que eu pensava, ser uma pessoa diferente, ou seja, mudar a semente para que eu pudesse reproduzir novos frutos, ou seja, um resultado diferente, alcançar aquela meta. E aí o que acontece, né? A Aline, que estava na prefeitura, ela tinha algumas crenças que sustentavam aquele momento, que sustentavam aquela condição. Eu tinha crenças em relação à estabilidade. Para mim, eu precisava estar num lugar seguro. Então, assim, essas crenças de segurança, eu tinha muito bloqueio com relação à mudança. Mudança é difícil, mudança é ruim. Então, assim, eu tinha várias crenças, pensamentos que geravam ações, que geravam resultados, que eram diferentes dos resultados que uma pessoa empresária tem que ter. A pessoa que é dona de um próprio negócio sabe que está exposta a mudanças. Na verdade, eu precisava me expor a mudanças para passar por aquele processo de sair de um lugar estável para um lugar, né, um momento diferente da minha vida, de começar um novo negócio. Então, a forma que eu pensava naquele momento estava gerando os frutos, no caso, de uma pessoa estatutária, de uma funcionária pública. Então, eu precisei mudar, ser a empresária, a pessoa dona do próprio negócio, antes de me tornar. Porque do contrário, não tinha como eu ser a semente de amora e desejar que nascesse banana, entende? Então eu precisava me transformar, no caso, numa semente diferente para que o fruto fosse diferente. E aí esse transformar vem dos nossos pensamentos, a forma que eu pensava em relação à vida, em relação a dinheiro, em relação a negócio, em relação a trabalho. Tudo isso precisou se modificar para que eu pudesse
pudesse me tornar, alcançar aquela meta. Se eu pensasse apenas no que eu tenho que fazer, eu tenho que abrir uma empresa, eu tenho que fazer isso, eu pensasse só nas ações que eu tivesse que tomar, eu não ia conseguir, porque essas ações são consequência, né? Elas são um efeito de uma causa. Qual é a causa? O pensamento. Então, enquanto eu não mudasse os meus pensamentos, eu não conseguia alcançar aquela meta. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a me tornar aquela pessoa que tinha um negócio próprio. E essa meta aconteceu já tem bastante tempo. Já tem aí 4 anos, 4 ou 5 anos mais ou menos, que eu já tenho o meu próprio negócio, que eu trabalho na minha casa, de onde eu quero. Então, assim, essa modificação de eixo, modificar o meu pensamento, mudar as sementes, fez com que eu pudesse colher novos frutos, tá? Então, é esse o grande erro que muita gente comete. Foca em modificar o resultado sem modificar a causa que está gerando o resultado. A causa é o pensamento. Você não tem como modificar o que está fora sem modificar antes o que está dentro. Essa árvore que eu tenho aqui, ela simboliza isso. A causa e efeito, tá? Então, assim, ela é um reflexo, né? Ela não é bem um reflexo, né? Como é um objeto, assim, então, mas é aquela árvore da vida. O que tá embaixo reflete o que tá em cima. Na verdade, o que tá em cima é um reflexo do que tá embaixo, né? As raízes e a copa, elas são iguais. Por que as raízes e a copa são iguais? Porque a copa é um reflexo do que é a raiz. Então, o que tá por dentro é o que vai expor o que tá por fora. O que tá nos nossos pensamentos é que vai criar a nossa realidade. Então, enquanto eu não altero os meus pensamentos, não tem meta que mude. E aí a gente, quando tenta fazer isso, mudando as ações, a gente não consegue, porque a ação, ela é uma decorrência, tá? Ela não é a causa, ela é uma decorrência, ela é um efeito gerado por uma causa interna, tá bom? E como você reconhece agora, como é que você faz para fazer isso? Para você alterar as causas que estão impedindo de você realizar determinada meta, alcançar alguma meta. E olha só, o que você vai fazer é observar primeiro quais são as metas que você tem, quais foram as metas que você colocou, que você gostaria de alcançar, os resultados que você gostaria de mudar e começar a observar quais pensamentos que você tem em relação àquele resultado que não colaboram para aquele resultado. Quais pensamentos que são contrários àquilo que você quer realizar, entende? Porque assim, se você não observar quais são os padrões de pensamento que você acredita que não condiz com o que você quer alcançar, você não consegue mudar. Um outro ponto importante também é observar o que as pessoas que conviveram com você, principalmente na sua infância, seu pai, a sua mãe, a sua avó, os seus professores, as pessoas à sua volta, o que essas pessoas acreditavam sobre determinadas coisas, por exemplo, que acabaram se tornando os seus pensamentos também, as suas sementes em relação àquele assunto. Porque o que a gente não sabe é que muitas vezes, em quase 100% das vezes, a gente carrega sementes, né, no caso, que não são nossas, e aí a gente reproduz. Nessa semente vão gerar ações que vão gerar resultados na nossa vida, mas essas sementes não são nossas, a gente herdou de outras pessoas essas sementes e elas estão reproduzindo o mesmo resultado na nossa vida. Então observa, porque essas metas que você sempre coloca no papel e você nunca consegue realizar, fica naquele ciclo. Coloquei 1 ano, 2 anos, 3 anos e você não consegue realizar. O que está acontecendo é que existem sementes velhas, né, sementes antigas que você está plantando, recriando esse resultado. Por isso você não consegue modificar essas metas, tá? Alcançar essas metas. Então observar o que as outras pessoas falavam para você, observar o que as outras pessoas ao seu redor, que realmente a sua família, pessoas que convivem com você há muito tempo, acreditam sobre esse assunto no qual você tem dificuldade de mudar, vai te fazer perceber o padrão de pensamento que você está criando. E aí, a partir disso, modificando, primeiro identificando, né, quais são esses padrões de pensamento e tentando contradizer esses pensamentos. Quantas pessoas você conhece que pensam diferente, que conseguiram realizar aquilo que você quer realizar? Aí você precisa observar essas pessoas, o modo como essas pessoas pensam, e a partir disso você vai, no caso, modelar essas pessoas, começar a pensar da mesma forma que elas, porque assim você vai conseguir obter os mesmos resultados que ela. Você não vai focar mais na ação dessas pessoas, mas sim na forma que elas pensam, porque é a forma que elas pensam que gera as ações que elas têm. Quando a gente tenta replicar a ação, a gente não consegue. Agora, quando a gente tenta replicar a forma que ela pensa, aí a coisa muda, porque a ação que ela faz é uma decorrência da forma que ela pensa e não o contrário, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de
curtir. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Comenta aqui pra mim qual a meta que você quer ver realizada no final desse ano. Eu quero saber qual a sua meta pro final desse ano e que você vai usar essas dicas para colocar ela em prática. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!